Olá a todas e todos do segundo Conecta Leitores. Meu nome é Adriana dos Santos Silva. Sou advogada, mestranda em Filologia e Língua Portuguesa da Universidade de São Paulo, a USP, na qual também sou bolsista pela CAPES, e mestranda em Direito na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Trago como proposta de comunicação oral para este evento políticas públicas educacionais para a promoção do ensino de português como língua estrangeira para migrantes e refugiados, mais que um direito, uma questão de justiça social. Impende destacar que a minha proposta não é trazer ou abordar as políticas públicas educacionais existentes para a promoção do ensino do português como língua estrangeira para migrantes e refugiados, mas sim evidenciar a importância não só das políticas públicas educacionais como um direito, mas também como um importante vetor de justiça e transformação social. Para tanto, eu parto da perspectiva trazida e abordada pela Agenda Internacional para a Educação, no qual estabelece-se objetivos e metas previstas para 2030, especialmente para a educação. Mais de 150 países são signatários dessa declaração, a chamada Declaração de Incheon, no qual o Brasil também faz parte, e especialmente a proposta é promover uma educação em trânsito. Para tanto, o objetivo geral dessa agenda internacional é assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Isto posto, ela vai afetar especialmente o que diz respeito ao acesso à educação, à igualdade, inclusão, equidade e igualdade de gênero, estabelecendo a educação como um direito intergeracional. Isto quer dizer que vai acompanhar o indivíduo desde o seu nascimento até a morte e afeta a geração atual, mas também as futuras gerações. Para tanto, é imprescindível não só ações e estratégias voltadas para a educação, mas que essa promovam uma qualidade de vida e que sejam também de qualidade. Isto posto, conforme eu já disse, vai estabelecer e parte da perspectiva que a educação é um direito humano fundamental, mas traz uma inovação a partir do direito em que coloca em um dos seus 3 princípios básicos, a educação como direito catalisador. Isso quer dizer como direito capaz de transformar e modificar as estruturas e realidades existentes. Deste modo, os países que assinaram essa agenda internacional, eles precisam garantir o acesso universal e igualitário à educação. E o processo de ensino-aprendizagem, as práticas didático-pedagógicas, elas devem ser pensadas de forma a promover uma inclusão e uma qualidade de ensino, especialmente considerando as desigualdades do sujeito, percebendo essas desigualdades e trabalhando em cima delas de forma a garantir uma equidade na educação. Para tanto, são propostas de forma gratuita e compulsória e não deve deixar ninguém de fora. O sujeito ele deve ser visto e concebido considerando os seus aspectos biopsicossociais. Então, a educação ela deve garantir o desenvolvimento completo da personalidade humana e não só o desenvolvimento intelectual. A abordagem ela deve ser feita de forma a promover a compreensão mútua. Então, aluno e professores, eles devem atuar mutuamente para garantir uma abordagem intercultural. Deste ponto, a educação, por ser um bem público, ela é responsabilidade do Estado. O Estado ele vai ter um papel essencial para estabelecer e regular normas e padrões, mas ele não pode excluir aqueles que fazem parte desse processo, que fazem parte em promover uma educação de qualidade. Quer seja no processo de formação e implementação de políticas públicas, ele tem que pensar qualquer ação e estratégia deve ser pensada de forma inclusiva. Mas incluir a quem? A sociedade civil, professores e educadores, setor privado, comunidade, todos os atores sociais que são responsáveis e que são promotores da educação. Outro ponto a ser destacado, inovador nessa agenda internacional, é pensar a educação como forma, como instrumento de empoderamento. A educação, ela, ao momento em que ela é proposta, ao momento em que ela é promovida, especialmente considerando a igualdade de gênero, voltados para as meninas, né, voltada para as pessoas trans ou aqueles que se reconhecem ou que são afetados pela desigualdade de gênero, elas vão
ao ter acesso à educação, elas já estão sendo empoderadas. E outro ponto é que os materiais voltados para a educação, eles devem trazer uma representatividade e devem trazer também na discussão as questões que pautam essas desigualdades de forma a promover uma consciência pedagógica no que diz respeito a esses assuntos. Tendo em vista que a minha proposta são políticas públicas educacionais para migrantes e refugiados, é importante diferenciar o que se vem a ser imigrante, migrante e refugiado. Apesar dos três estarem em fluxos migratórios, isso é, saindo do seu país para ir a um outro país, a finalidade que leva a essa migração, ela vai diferenciar e vai afetar especialmente como nós, enquanto formadores, vamos promover esse ensino do português, né, da língua portuguesa. O imigrante, ele é aquele que decide migrar para um determinado território. Ele vai ser concebido como imigrante por sair do seu país e no país em que ele está, ele é o estrangeiro. Ele é aquele que veio e aqui permaneceu. Para isso, para atender as necessidades dele, o ensino do português como língua estrangeira ou português como língua adicional, as propostas pedagógicas previstas para essa promoção estão perfeitas, não há nenhum problema quanto a isso. A questão está no que diz respeito ao migrante ou refugiado, que devido a contextos de crise no seu país de origem, acabam sendo forçados a migrarem. O migrante, no que diz respeito, ele é forçado a buscar uma melhoria na qualidade de vida, quer seja em busca de um trabalho melhor ou de uma educação melhor, e o refugiado no próprio reconhecimento do seu direito humano. Isso quer dizer que, devido ao temor de perseguição, ao risco de violência e próprias violações dos seus direitos humanos, ele acaba saindo do seu país. O migrante, ele pode até retornar, mas o refugiado, na sua maioria das vezes, ele precisa dessa proteção internacional. Isto posto, quer dizer que a vulnerabilidade socioeconômica e emocional desses indivíduos, ela vai ser latente e vai impactar o processo de ensino-aprendizagem. E especialmente o que diz respeito a como essa abordagem ela deve ser feita no ensino desses sujeitos e quais são os desafios que se apresentam tão somente por esses indivíduos estarem, né, nesse estado. Isto posto, a própria agenda internacional traz como estratégias que os países eles precisam instituir medidas para desenvolver sistemas educacionais inclusivos, responsivos e resilientes, e de forma a atender às necessidades das crianças, jovens e adultos, independente do nível da educação, quer seja na educação básica, na profissionalizante ou ainda na educação de nível superior. Eu trago aqui, por exemplo, alguns desafios para migrantes e refugiados, para a situação de migrante, o ensino do português ele deve ser pensado como um instrumento para a integração desse indivíduo e também para a sua naturalização. A vulnerabilidade socioeconômica e emocional nos faz pensar quais são as práticas pedagógicas necessárias e que podem ser efetivas para aquele sujeito que às vezes só tem um aparelho celular, que não tem um armazenamento suficiente, que não tem, por exemplo, uma internet de boa qualidade, ou ele não tem passagem ou transporte para se locomover para os ambientes físicos de ensino-aprendizagem. Por muitas vezes eles são inseridos em subempregos, sofrem com a fossilização, a questão emocional vai muito impactar, especialmente para hispanohablantes, e as desistências. Primeiro, devido à inflexibilidade de horários, as turmas são oferecidas pela manhã ou pela tarde, poucas são as turmas oferecidas pela noite. Às vezes ele precisa sempre remarcar o final de semana ou só depois das 8 horas, que é o horário que ele larga do trabalho. Ele não tem aporte tecnológico suficiente ou escasso. As turmas em que ele é incluído são turmas multiníveis, que não atendem ao nível em que ele está ou superlotadas, ele não tem a atenção individualizada daquele professor, considerando o público criança e adolescente que já está em uma situação escolar. Elas vão ter dificuldade no ensino-aprendizagem na escola, então a aula ela vai ser basicamente uma aula de reforço escolar. E para os refugiados, todas essas questões também são pautadas, mas em contrapartida, especialmente considerando as mulheres, o ensino do português ele vai ser um instrumento catalisador. Por vezes é na aula de língua portuguesa em que ele vai conhecer
e vai efetivar esses direitos humanos, que ele nem tem a percepção de que ele é um sujeito passível e perceptível de direitos humanos. Segundo ponto é que, além da vulnerabilidade socioeconômica e emocional, é a questão da pertença. É aquele indivíduo ser reconhecido como um cidadão político e também sujeito de direitos. No que diz respeito às mulheres, considerando os afegãs da República do Congo, em países em que o direito humano ele não é reconhecido, eu digo assim, da forma que nós concebemos em países democráticos, que essa desigualdade de gênero, a exclusão social para elas, né, essa ausência de liberdade, é uma forma mesmo normalizada. Então, como abordar de forma sensível que isso se trata de uma desigualdade de gênero, que abordar esses direitos básicos, e até mesmo a gente tem a questão do desconhecimento da língua, que muitas não são alfabetizadas na sua língua de origem, quanto mais a gente vai ter que fazer a alfabetização numa língua estrangeira, a alfabetização de um adulto, e isso às vezes não está na nossa formação docente. Outro ponto é que, apesar de virem famílias inteiras estarem na condição de refúgio, as mulheres e as crianças, por vezes, não fazem parte das aulas. Há também uma disparidade cultural que acaba afetando como é que nós vamos abordar a cultura brasileira ou a cultura do nosso país quando há essa disparidade cultural e essa adaptação desses novos papéis de gêneros sociais. Isto posto, eu trago as políticas públicas educacionais para a promoção de língua portuguesa como um instrumento efetivo para garantir uma educação de qualidade, equidade e que propõe uma igualdade de gênero. Primeiro, porque as políticas públicas educacionais, elas devem ser específicas e efetivas para acolhimento, elas devem acolher aquele sujeito. Para isso, é indispensável que, tendo em vista que a sala de aula é o primeiro local de escuta real em que esses problemas são trazidos pelos sujeitos e que as políticas públicas elas são instrumentos para solucionar os problemas públicos, que a sociedade civil e professores passem a participar da implementação e da formulação de políticas públicas. Busque esses canais do Estado abertos no seu país, no seu estado, no seu município e leve esses dados que você colhe na sala de aula para que essas políticas elas possam ser de acolhimento. Outro ponto é que a língua ela não é só o direito colorário à educação. Mas nós precisamos promover a educação. A língua, ela é, sim, um instrumento de integração e o exercício da cidadania. Se o sujeito ele não sabe falar português, ele não tem como preencher formulários, ele não tem como participar de entrevistas de emprego, ele não tem como ir à escola, ter um bom rendimento na avaliação de aprendizagem na escola, ele não tem como ingressar no nível superior, ele não tem como ter um trabalho diferente do subemprego. Isto posto é pensar a educação como um organismo de desenvolvimento pleno. Pensar quais são os fatores que envolvem uma educação de qualidade. O que eu, enquanto sujeito, entendo que é educação de qualidade? Isso envolve a alimentação, envolve a comunidade escolar e a comunidade civil, entre diversas outras coisas. Então, quando nós pensamos em promover a língua portuguesa ou ensinar, quer seja no leitorado ou em diversos outros pontos, as práticas educativas e pedagógicas tradicionais elas devem ser repensadas e reformuladas. Até a promoção das aulas e propostas elas devem enfatizar um processo de ensino-aprendizagem numa abordagem intercultural. Não só levar o aluno, não é uma tábua rasa em que eu tenho que ensinar, eu tenho que reproduzir a gramática para aquele sujeito, eu tenho que levar vídeos e textos multimodais, porque isso é que faz a minha aula ficar divertida. Não, ela tem que ser sensível e engajada à realidade daquele aluno. Qual é a sua realidade socioeconômica? Qual é a sua realidade emocional? Sim, aspectos como antirracismo e antissexismo, eles devem ser não só abordados, mas eles devem ser combatidos, quer seja na prática pedagógica, quer seja no conteúdo pedagógico. Excluir livros didáticos ou até mesmo abordar de forma crítica livros didáticos que tragam ou que acabam culminando nessa desigualdade de gênero e sexista. Abordar, ainda que seja uma normalização no país de origem desse sujeito, uma promoção de um antirracismo e um antissexismo, até para que aquele sujeito saia da situação de conflito e possa ter um desenvolvimento
pleno e uma desconstrução de forma decolonial dessas práticas pedagógicas e culturais que, por muito, acabam nos afastando. Isto posto, eu gostaria de dizer que a educação é a arma mais efetiva de transformação e justiça social. E de forma pensando na própria promoção do português enquanto língua estrangeira, o próprio ensino do português, a própria língua, ela é um instrumento efetivo que garante não só a justiça social, mas a modificação dessas desigualdades educacionais que envolvem não só sujeitos migrantes e refugiados, mas também no próprio âmbito educacional. Então, nós, enquanto docentes e formadores de sujeitos, devemos sim combater, por meio da educação, toda e qualquer desigualdade. E, enquanto cidadãos, devemos atuar para garantir políticas públicas educacionais efetivas que possam mitigar e, por que não dizer, erradicar essas desigualdades que muito nos permeiam. Gratas a todos, esse é meu e-mail para comunicação. Muito obrigada. Olá, eu sou a professora Leilane e a pesquisa que eu vou apresentar para vocês hoje é um pedaço da minha tese de doutoramento. Bom, esse estudo ele foi produzido na Universidade de São Paulo, onde eu fiz o meu estudo de doutorado, mas hoje eu sou professora do Departamento de Educação da Universidade Federal de Viçosa. Eu tenho atuado como pesquisadora das políticas linguísticas e, nesse sentido, o meu estudo hoje é sobre incompatibilidades enunciativas no programa de leitorado, uma análise semiolinguística do discurso de ex-leitores do governo brasileiro. Bom, essa apresentação ela está dividida como de praxe. Depois da introdução, eu apresento um pedaço do referencial teórico e da metodologia que subsidiaram o estudo desenvolvido, discuto os dados e, por fim, teço algumas considerações para concluir a apresentação. O lugar de onde eu parto hoje, como a maioria dos que estão inscritos nesse congresso, é o programa de leitorado, uma política linguística que foi desenvolvida no contexto brasileiro a partir da década de 1960, quando o Ministério das Relações Exteriores, como parte da sua política diplomática, desenvolveu o programa de leitorado para internacionalizar o português falado no Brasil. Bom, essa política linguística hoje ela se encontra sob supervisão da DPLP, a Divisão de Promoção da Língua Portuguesa, dentro do contexto do Itamaraty, e, de modo geral, permanece sendo, entre avanços e retrocessos, uma pesquisa de foco do governo federal, caracterizando-se como política de Estado e não como uma política de governo. Bom, o meu referencial teórico é, portanto, as políticas linguísticas, e eu parto principalmente de Teresa McCarry, para quem as políticas linguísticas elas estão estratificadas e podem acontecer no nível micro, médio e macro, o que significa que tanto instâncias menores como famílias ou contextos de trabalho, pequenas comunidades podem desenvolver práticas que dizem respeito às decisões que importam a uma língua e uma comunidade de falantes, o que caracterizaria o nível micro, mas isso também pode se dar no nível médio, de comunidades maiores e até comunidades transnacionais ou estados inteiros, como é o caso, do programa de leitorado e do que é desenvolvido a partir da DPLP e dos leitores espalhados pelo mundo. Além disso, eu situo a minha pesquisa dentro de um contexto descrito pelo sociolinguista francês Calvet, para quem existe um mercado de línguas e que não é novo e que caracteriza os interesses de muitos países em torno da internacionalização idiomática e da necessidade de desenvolver ações para que a sua língua e a sua cultura, de fato, seja
comercializada dentro de um mercado internacional de línguas. Bom, partindo desse referencial teórico, a pesquisa que eu vou apresentar para vocês, ela se desenvolveu da seguinte maneira. Obviamente é uma pesquisa qualitativa, associada à análise do discurso semiolinguística, uma teoria de Charrodot, francês. Então, portanto, é um estudo discursivo que visa apresentar dados que foram coletados, a análise de dados que foram coletados de duas formas. Trata-se, portanto, de uma triangulação de dados. Por quê? Uma parte dos dados foi coletado por mim no Arquivo Nacional do Itamaraty, no primeiro ano do meu doutorado, quando eu fui recebida pelo chefe do Departamento Cultural do Itamaraty, e eu tive acesso, então, a relatórios oficiais enviados por ex-leitores como parte do processo, né, da burocracia de ser leitor pelo Itamaraty. Além desses documentos, eu também apliquei um questionário com perguntas abertas, dissertativas e questões fechadas a ex-leitores e, portanto, a junção, né, desses dois discursos, desses dois gêneros, caracterizam os dados que, ora, eu apresento para vocês. Bom, a partir do Charrodot, entende-se que os dados, os discursos presentes tanto nos relatórios oficiais quanto nos questionários, mostram-se como uma situação de comunicação em que há, né, um projeto de fala, um contrato de fala, e teríamos aí os leitores como enunciadores, seres de fala, seres que se comunicam, que têm um projeto de dizer e que basicamente aí destinam sua fala para um tu destinatário, também um ser de fala, um ser que é projetado por eles como aquele que receberia o discurso produzido e que não necessariamente coincide com o que seria o tu interpretante, o sujeito real, o receptor, o ser social que de fato entra em contato com esses gêneros e esses discursos. Por que eu menciono isso? A análise dos meus dados, a apresentação do que eu vou discutir com vocês, viabiliza perceber que, quando os leitores imaginaram um tu destinatário oficial e que estaria ali num lugar de supostamente julgar a atuação deles, a postura diante do dizer e do programa de leitorado em si foi uma, e quando o ser projetado, tu destinatário, era a pesquisadora, ou seja, não era um ser institucionalizado e que julgava a sua atuação, a postura argumentativa em torno do programa de leitorado e da experiência transformou-se completamente. Partindo disso, então, é importante dizer que tudo que eu vou discutir se situa dentro de um dos modos que o Charrodot levanta para sua teoria, seria o modo enunciativo do discurso, basicamente ligado a como o sujeito falante se comporta frente à encenação do ato de comunicação, como ele se porta diante do seu interlocutor, do que diz e do que é dito pelo outro. O modo enunciativo, ele é dividido em 3 atos: o alocutivo, que diz respeito ao fato de que o locutor, ele sempre está implicado, ele sempre implica o interlocutor no que diz. O ato elocutivo, relacionado ao fato de que o locutor se situa em função de sua própria opinião. E o delocutivo, ligado à possibilidade de o locutor querer se apagar em relação ao que ele diz. Diante disso, eu apresento primeiramente para vocês a avaliação que os leitores fizeram do trabalho realizado no programa de leitorado dentro dos relatórios oficiais que foram enviados ao Itamaraty. Como se pode perceber em 2 fragmentos que eu extraí do meu estudo para vocês, em primeiro lugar, nota-se o seguinte: aqui é dito por um ex-leitor que houve um considerável aumento no número de alunos que completaram os cursos X1 e X2. É bom dizer que os nomes, né, dos cursos e das universidades foram substituídos por mim por X e o nome dos leitores por ex-leitores e um código numérico para garantir a confidencialidade do estudo. Então, continuando na leitura.
O número de alunos aumentou em relação ao ano passado. O curso X atraiu novamente 8 alunos e todos completaram o curso. Este ano oferecemos 2 novos cursos de português para a comunidade no terceiro trimestre, devido ao desejo dos alunos matriculados nos cursos para iniciantes e pré-intermediários continuarem a estudar português. Além disso, outro leitor disse: o trabalho neste ano foi bastante satisfatório, visto que conseguimos cumprir a maioria dos objetivos que nos fixamos. Primeiramente, através de uma reformulação na forma de divulgação do exame CELP-Brás, conseguimos ter o dobro de candidatos em relação ao ano passado, alcançando o maior número de inscritos desde o início da aplicação do teste neste posto. Também trabalhamos no sentido de aumentar o número de alunos inscritos nas 2 licenças de português. De acordo com os números preliminares para o próximo ano letivo, este objetivo também parece estar sendo atingido. Temos notícias de mais de 20 alunos pré-inscritos na licença português e inglês. Pela primeira vez em seus 26 anos de existência, o Centro de Línguas da Universidade teve demanda de novos cursos de português para alunos externos à universidade. Lecionei este curso, abrindo um novo contato com o público que até então não tinha outras opções para aprender a língua portuguesa. Como se nota, por parte desses 2 trechos que eu acabei de ler, alguns adjetivos, né, como satisfatório, vão mostrando que o locutor ele se implica em sua fala e vai, de modo geral, dizendo dentro dos relatórios oficiais que o que ele está fazendo dentro do posto é altamente satisfatório e importante. Bom, me parece que a minha chamada está para acabar, eu vou só voltar aqui. Pronto. É importante dizer que aqui, ó, né, considerável vai mostrando para nós, de fato, uma percepção de um discurso em que o locutor ele vai se mantendo ali por meio de atos, como alguém que tem feito um trabalho que vale a pena e que é satisfatório. No entanto, quando caminhamos para o questionário e os ex-leitores eles precisavam se colocar, né, diante de um tool destinatário, que seria a pesquisadora, o tool destinatário se modificou, foi possível encontrar várias queixas que giraram em torno, principalmente, como mostram esses trechos aqui, da falta de material didático adequado para o ensino de português. Além disso, há um atrito existente com o português na variante europeia. Muitos ex-leitores mostraram que essa variante ela era considerada nos postos como o português correto e que isso gerava entraves ao trabalho. Foi evidenciado também uma falta de apoio por parte do Itamaraty e uma dificuldade de diálogo entre leitores, Itamaraty e embaixadas brasileiras. Além disso, um trabalho em isolamento, um excesso de burocracia e a caracterização de uma não vinculação empregatícia no trabalho do leitor. Em função de ser um emprego temporário, muitos ex-leitores relataram uma dificuldade de realmente estabelecerem essa função com uma visão de carreira. Diante de tudo isso, então, é possível notar, né, na triangulação desses dados que, na medida em que os leitores projetaram um tu destinatário não institucionalizado, o qual equivale, em termos de tu interpretante, o ser social de fala real, à pesquisadora, o discurso adquiriu um tom de crítica e várias problemáticas passaram a ser apontadas. Isso evidenciou, né, no estudo que nós desenvolvemos, uma necessidade muito grande de dar voz aos leitores. A partir dos estudos que fizemos, né, muitos avanços foram de fato acontecendo, os leitores passaram a ter, por exemplo, um curso de formação, antes de serem enviados para os postos, o edital de seleção também passou por algumas modificações, mas as queixas que foram apresentadas, elas, no questionário, diferem muito da realidade apresentada nos relatórios oficiais. Então, o nosso estudo, ele se coloca aí como uma bandeira, né, ligada ao fato de que os leitores que levam essa política linguística tão importante à frente, eles precisam, de fato, ser ouvidos.
Aqui estão algumas das referências bibliográficas usadas no estudo e, bom, eu paro aqui a apresentação, agradeço pela oportunidade e até mais. Olá, pessoal. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de poder participar deste evento. Meu nome é Jonathan da Rocha, eu trabalho com português como língua estrangeira, sou especialista em neuroeducação, especialista em psicopedagogia e neste momento estou estudando um mestrado em psicologia cognitiva e aprendizagem. E hoje eu venho trabalhar com vocês, compartilhar um pouco sobre a importância do movimento no aprendizado. Como que foi minha experiência com esse tema? Quais são os aportes da neuroeducação para o movimento no aprendizado? Para começar, eu gostaria de trazer uma reflexão para a gente poder fazer observando essas duas imagens. A primeira que traz os primeiros anos na escola e a segunda, os últimos anos na escola. Como a gente pode observar, as imagens elas são bastante diferentes. Há diferenças que são gritantes. Para começar, olhamos que nos primeiros anos na escola a gente tem muitas cores, podemos ver muitas imagens na parede, uma presença forte da ludicidade, diferente dos últimos anos na escola, que se vê uma atmosfera um pouco mais séria e talvez mais tensa. Podemos observar também que nos primeiros anos na escola temos muito espaço na sala de aula, favorecendo a interação, as cadeiras, ou seja, o suporte, ele é circular, também ajudando na interação. Eu posso ver a todos os meus colegas, eu posso escutar a todos os meus colegas, eu tenho esse espaço para brincar, diferente da divisão que podemos ver da arquitetura do ambiente de aprendizagem, que podemos ver aqui nos últimos anos na escola, que é mais sério, com a divisão industrial militar, que é todo mundo um atrás do outro, olhando para um ponto fixo que é o professor. Então, essa reflexão que eu quero trazer é por que, conforme a gente avança nos anos na escola, vamos perdendo as cores, a interação, a alegria, a ludicidade, tudo vai ficando mais sério, o espaço vai ficando mais reduzido, a interação vai diminuindo. Por que isso acontece? Essa é uma reflexão que eu quero trazer e até o final da nossa apresentação vamos tentar entender o porquê dessa reflexão. Bom, agora eu quero trazer para a gente os benefícios do movimento, porque eu estou falando bastante do movimento, mas ainda não disse quais são os benefícios. De acordo com Jesus Guilhem, que é um neuroeducador, ele destaca diversos benefícios do movimento no aprendizado. Por exemplo, fomenta destrezas, habilidades, incita ao desafio, que é importante para que o estudante possa estar atento, desperta emoções, conecta a nossa parte sensitiva, aporta prazer à atividade, impactando também na motivação, porque se eu gosto do que estou fazendo, vou fazer com mais qualidade. Favorece o desenvolvimento da criatividade, que é algo importante para que o estudante depois possa ter o seu lado crítico também desenvolvido. Desenvolve a dimensão social, lembrando que estamos preparando pessoas para se inserir na sociedade. Estimula o desenvolvimento físico e cognitivo e minimiza o medo de errar. São muitos os benefícios do movimento, mas como podemos aplicar nas nossas aulas? Então, aí vem a minha experiência. No ano de 2020, eu me encontrei com um grupo de português como língua estrangeira, tinha um ambiente de aprendizagem um pouquinho complexo. Eu tinha alguns dilemas que tratar. Para começar, a minha sala de aula ela não era ressonante, ou seja, que todo mundo estava sentado enfileirado, olhando para um ponto fixo, que era o professor. Cadeiras desconfortáveis, a dimensão quadro, computador e janela era um pouco desconexa. Então, os estudantes tinham que ficar dando voltas, olhando para todos os lados. Tinha um horário extenso, que era de 1 às 5 da tarde, no sábado. Esse horário é um horário complicado em que os estudantes ou já chegam almoçados, querendo fazer a digestão e descansar, ou eles chegam com fome e perdemos a atenção do estudante.
Entre os recursos que eu tinha, era uma internet que não era tão boa, um computador antigo, que tinha seus problemas, e um projetor. Então surgiu uma questão grande, que é como poder motivar os meus estudantes e, ao mesmo tempo, proporcionar um aprendizado significativo, ou seja, que eles levem para a vida toda, utilizando essa informação que eu sei sobre o movimento. Então, através do diário de bordo, que é uma excelente ferramenta metodológica, eu registrei todo o processo das intervenções pedagógicas que eu desenhei, baseadas no movimento, para conquistar essa questão que eu tinha, para poder resolver essa questão que eu tinha. Então, de acordo com Portland e Marin, eles afirmam que o diário de bordo do professor permite refletir sobre o ponto de vista do autor e sobre os processos mais significativos da dinâmica que está imerso. Ou seja, o que está acontecendo aqui dentro da minha sala de aula, como que esse movimento está sendo realizado. Eu tinha 20 estudantes hispanofalantes em um curso de português como língua estrangeira. O curso era semestral e foi durante o primeiro semestre de 2020. Então vamos à melhor parte agora, que são as intervenções pedagógicas. A primeira que eu realizei foi transformar o meu ambiente militar industrial em um ambiente ressonante, circular, em que todos possam se ver, todos possam se escutar e interagir. E como vocês podem ver, ao fazer esse círculo, temos espaço dentro e espaço fora. Então, de acordo com Learret e Ruano, o espaço que antes os estudantes viam como sério, imóvel, estático e limitado, agora se converte em um cenário no qual, além de realizar as tarefas da aula, pode caminhar, jogar, rir e se mover. Então, essa alteração foi muito significativa. A segunda intervenção foi criar uma área de relaxamento, baseado sobre o que nós vimos do benefício do movimento, que favorecia as emoções. Eu percebia que meus estudantes chegavam bastante cansados, porque era sábado, 1 da tarde. Então, Francisco Mora, que é um neuroeducador muito famoso, ele disse que as emoções acendem e mantêm a curiosidade e a atenção, e com ele o interesse pelo descobrimento de tudo que é novo, desde um alimento até a qualquer aprendizado na aula. Então eu criei esse espaço que vocês podem ver, que era uma sala de aula, a metade da nossa sala de aula eu a separei com colchões que a universidade tinha, muito grandes, para que os estudantes pudessem ou deitar um pouco, descansar um pouco, ou brincar e jogar, como vocês podem ver que eles estão fazendo aqui. E podemos ver que sim, estão se divertindo. Então, isso ajudava a descarregar um pouco a tensão que eles traziam durante a semana. Próxima, a terceira intervenção pedagógica era um pouquinho mais drástica, porque nós trocamos o nosso enfoque pedagógico. Antes, o que estava baseado em classes expositivas, que não favorecia tanto a interação do estudante, o aprendizado estava mais na mão do professor, que tinha que transmitir o conhecimento, nós alteramos essa dinâmica e adotamos o enfoque do aprendizado invertido. Então, o que acontece? Antes, numa aula tradicional, o professor gasta 5 minutos para aquecimento, 20 para revisão, entre 30 e 45 para explicar o tema e sobra apenas 20 e 35 minutos para a prática. Então, nós trocamos essa dinâmica, o aquecimento durava 5 minutos, o novo tema do dia, eu preparava um vídeo explicando o tema, um vídeo curto, de máximo 10 minutos, os estudantes assistiam, podiam parar, regressar, escutar outra vez, voltar, o que talvez não possam fazer comigo explicando tradicionalmente, e sobrava 75 minutos para a prática, para desenvolver as atividades e os temas que nós aprendemos, e principalmente para nos mover, para usar toda aquela informação que tínhamos sobre o aprendizado. Essa alteração foi bastante drástica, mas trouxe benefícios muito bons. Os estudantes se sentiam muito mais motivados aprendendo desta maneira.
Eu trouxe uns exemplos das aulas para que vocês possam ver, porque eu estou falando e tudo soa muito bonito, mas para que vocês possam ver e escutar como que eram essas aulas. Vocês podem ver que eu alterei a dinâmica aqui outra vez sobre as cadeiras e que a interação é muito mais intensa. Vocês podem ver que eles se levantam, se movem, essa é uma atividade de vocabulário. Vocês podem ver que eles não estão fixos olhando apenas para um lado, que é o professor. Eles estão trabalhando o tempo todo, então não sobra muito espaço para eles poderem ficar ou desmotivados, ou cansados, ou com fome, ou com sono, porque nós trabalhamos bastante o tempo todo. E escutar essa interação realmente aquece o coração do professor. Aqui eu tenho outro, que vocês podem ver que nós movemos as cadeiras, usamos o chão, então isso é usar todo o espaço que nós temos disponível. A última intervenção faz parte de usar a área externa. Eu percebi que eu tinha muito espaço dentro da nossa universidade e que esse espaço favorecia bastante o movimento. Então, como vocês podem ver aqui, estamos praticando conjugação verbal pulando corda. Então, vocês podem ver que todos os estudantes eles vão participar, cada um representa um pronome, e eles têm que conjugar o verbo e entrar na corda. Se enquanto o colega não aprende o verbo ou não conjuga correto, ele não pode entrar. Então, isso favorecia um movimento e um aprendizado muito grande. Como fala Learreta e Ruano, é um movimento que produz alegria, a diversão, provoca interação motriz e muitas fontes de aprendizado. Então, quais são as conclusões que eu tirei diante de todas essas 4 intervenções pedagógicas baseadas no movimento que foram registradas durante o diário de bordo do professor? Primeiro, os estudantes se adaptam fácil. Às vezes nós ficamos preocupados em alterar alguma coisa, uma atividade nova, pensando que eles não vão se adaptar. Se adaptaram muito fácil a todas as 4 intervenções. Eles já entravam na sala, já alteravam, já diziam, prof, podemos colocar redondo. Então, assim, já era algo que fazia parte do nosso cotidiano de aprendizagem. Segundo, os estudantes se sentem mais motivados a aprender. Como eu comentei enquanto mostrava as aulas, eles não ficavam sentados, ou seja, eu não vou ficar sentado assim muito relaxado porque eu sei que vou ter que levantar, porque eu sei que eu vou ter que discutir, porque eu sei que eu vou ter que anotar. Então, para eles era algo muito mais motivador do que estar apenas sentado escutando o professor. Terceiro, os resultados dos exames, nós tivemos 8 exames durante o semestre, subiram significativamente. Antes, que os estudantes tiravam umas notas que eram quase à margem para poder passar, ou na margem para poder passar o curso, agora eles tinham valores muito superiores. Porque antes eles tinham, por exemplo, 6, 7, e agora eles estavam sempre de 7, 8, 9 e 10. Ou seja, que a nota incrementou, acredito eu, que o conhecimento foi mais significativo, em que ao momento em que eles estavam interagindo, praticando, isso impactou bastante também no aprendizado deles. E por último, eu percebi que a relação educador-educando melhorou muito, porque antes eu tinha o domínio, tinha que ficar explicando, todo mundo concentrado, não sobrava muito tempo para poder escutar, para poder dar um atendimento mais personalizado aos meus estudantes. E agora, quando através da intervenção pedagógica 3, em que adotamos um novo método, enfoque de aprendizado pedagógico, eu tinha muito mais tempo para poder acompanhá-los durante a criação das atividades. Então eu percebia que fulano ia muito bem, que fulano necessitava de uma ajuda maior, tudo anotado no diário de bordo. Então eu podia escutar mais os estudantes e participar das atividades deles. Então a relação nossa melhorou muito mais. E sabemos que a relação de confiança é fundamental para o aprendizado. E pronto,
Isso é tudo. Aqui estão as minhas referências, que são o professor Guilhem, as professoras Learreta e Ruano, o professor Mora e Porlan e Martim. Muito obrigado pela oportunidade, espero que possa ter sido de grande ajuda, inspirado a todos os meus colegas e colegas professores para poder desenvolver seus trabalhos baseados no movimento. Muito obrigado, até uma próxima.